essa construção de custo-benefício, de prever também a recompensa, de tu olhar e dizer assim, deixa eu olhar pra frente e pensar qual é o benefício que eu tenho em relação a essa tomada de decisão. Eu vou me sentir muito bem. E aí a pessoa compra. Aquilo é um reforçador. Então, quando eu faço essa avaliação de custo-benefício, eu tomo uma decisão. Depois eu monitoro essa decisão. Me senti bem mesmo ou me senti mal? Se eu me sentir bem, aumenta um reforço positivo para repetir aquele comportamento. Se eu me sentir mal, diminui o reforço e eu vou começar a inibir aquele comportamento. O cérebro está sempre fazendo avaliação de custo-benefício, aprendizado, recálculo, reforço e esses processos todos. E aí a gente vai se comportando a partir desses aprendizados. Eu vou dar um exemplo muito claro que eu acho que vai simplificar esse entendimento das escolhas. Dinheiro é questão de saúde mental. Isso provavelmente você já me viu falar inúmeras e inúmeras vezes, né? Mas ainda existe muita negligência em relação a isso. Porque se nós formos ver aí os conteúdos de YouTube, conteúdos gerais em relação a essas discussões, não tem-se ainda uma unanimidade de pessoas, na verdade, uma unanimidade seria assim uma coisa muito utópica, né? Mas eu diria que existe aí 98, 95% das pessoas falando de finanças tradicionais, desconsiderando as questões comportamentais, né? Então, existe uma negligência muito grande ainda em relação a isso, só que é indiscutível dentro da ciência. A ciência hoje, ela não discute mais se existe ou não essa relação. Essa relação, ela está determinada. Saúde mental influencia nas questões financeiras, as questões financeiras influenciam na saúde mental. Como assim, Jéssica? Se tu tem qualquer transtorno, seja ele uma depressão, uma ansiedade, uma bipolaridade, uma esquizofrenia, um vício, ou tu não tem um transtorno efetivo, mas tu tenha pensamentos, muita ruminação de pensamento, tu tem uma preocupação exacerbada, tu seja uma pessoa que não tem um TAG, transtorno de ansiedade generalizada, mas tem um nível de ansiedade significativo, enfim, independente do nível, né, desse transtorno ou dessa oscilação emocional, isso vai impactar nas tuas decisões financeiras. É impossível nós pegarmos e dissermos assim, nossa, agora eu vou tomar uma decisão financeira. Então, desliga o interruptor da emoção, desliga o interruptor das minhas oscilações emocionais, porque agora eu preciso escolher sobre dinheiro. Isso não existe, né? Então, negligenciar que tudo isso impacta no processo de tomada de decisão é uma miopia total. É como tu olhar numa água e ela tá toda turva. Não tem como tu ver nada lá embaixo, né? A mesma coisa acontece quando tu negligencia a saúde mental em relação ao dinheiro. É como tu olhar uma água turva e não tem como tu resolver o problema porque tu não enxerga o que tem lá no fundo. Então, essa relação é indiscutível, vai impactar no processo de tomada de decisão. Mas o oposto também é verdadeiro. Se eu tenho um problema financeiro, tenho uma dívida, eu não estou conseguindo arcar com todos os meus compromissos mensais, eu não sei se eu vou conseguir pagar todas as minhas contas, eu tenho uma preocupação exacerbada com dinheiro, é óbvio que isso vai gerar um impacto na saúde mental. Então, a pessoa pode apresentar mais ansiedade ou pode apresentar um pouco mais de depressão, a depender do caso, e ruminação, evitação, né? E aí pode desencadear outros diversos problemas. Então, isso é um jogo de mão dupla. A saúde mental impacta no dinheiro, o dinheiro impacta dentro da saúde mental. Isso já está definido na literatura. E aí nós temos avançado nessa interlocução entre economia comportamental, finanças comportamentais e psicologia e neurociência. Então, se hoje nós tivéssemos que resumir, né, quais são as grandes áreas que dão subsídio às nossas discussões, inclusive aqui no podcast, nós estaríamos olhando para essas 4 grandes áreas, né? Finanças, economia, psicologia e neurociência. Então, que traz aí a neuroeconomia, que vai tentar entender como que o cérebro funciona frente ao processo de tomada de decisão. E por que tudo isso é relevante? Porque hoje nós estamos dentro da ciência evoluindo um pouquinho mais. Hoje, como já se entendeu que isso faz sentido, essa relação faz sentido, nós vamos para um passo além. Quais são as intervenções utilizadas dentro da economia comportamental que podem ajudar na condução dos tratamentos de
transtornos mentais e algumas coisas que não chegam a transtorno, mas que apresentam ali um aspecto a ser corrigido, né? Um pensamento que é negativo, então tem que fazer uma reestruturação cognitiva, eu tenho que fazer com que a pessoa pare de procrastinar, eu tenho que fazer com que a pessoa pare de evitar. Tudo isso são aspectos comportamentais que a economia comportamental pode apresentar intervenções que auxiliem também nessas coisas. Então, o que é legal é que hoje a gente avança. A economia comportamental se beneficia muito da psicologia, né? Tanto do ponto de vista de entendimento de comportamento, quanto de intervenções, o que eu devo fazer, quanto agora a psicologia também se aproveita, digamos assim, de ensinamentos da economia comportamental. Então, o episódio de hoje ele vai muito nessa linha, assim, né? De identificar onde existem essas interlocuções e como que essas interlocuções podem, inclusive, nos beneficiar. Se você apresenta impulsividade, se você não consegue se manter consistente dentro dos teus objetivos, defini que eu quero montar uma reserva de emergência, mas aí eu não consigo parar e acabo cedendo às tentações. Então, tudo isso são evidências de que tu vai se beneficiar do que nós vamos discutir aqui hoje. Porque muitas vezes o que acontece é que se nós aprendermos, né, a unirmos essas duas áreas, nós vamos conseguir direcionar melhor o nosso comportamento, e ao direcionar melhor o nosso comportamento, nós vamos controlar a impulsividade, nós vamos conseguir evitar alguns erros, nós vamos conseguir parar de procrastinar, nós vamos conseguir ir ajustando tudo isso. Claro, não é uma fórmula mágica, né? Não preciso mais dizer sobre isso aqui, mas é uma construção interessante. Então, sente, respire, que hoje nós vamos no episódio número 172 do podcast Mais Que Finanças, podcast que nós falamos muito mais do que números, falamos de comportamento financeiro, nos aprofundar nessa relação dessas 4 grandes áreas que nos dão subsídios para entender como a gente funciona, como nós tomamos decisões e quais as intervenções devem ser aplicadas para que a gente corrija as nossas más decisões, tá certo? E isso vai beneficiar tanto em gestão financeira, em construção de poupança, em construção de investimento de longo prazo, porque vai fazendo com que tu te entenda, né, e entenda as tuas próprias escolhas. E a partir disso também tem um direcionamento do que fazer. E aí o podcast ele vai ser dividido em 3 grandes grupos. Num primeiro momento nós vamos fazer um overview de economia comportamental. Num segundo momento nós vamos fazer um overview em relação à saúde mental, alguns transtornos e quais são os impactos, né, desses transtornos no sistema de recompensa, na capacidade de regulação, na capacidade de autocontrole dessas pessoas. E, num terceiro momento, o que fazer, né? Quais são as ações, ou seja, intervenções que devem ser feitas para que nós consigamos minimizar tanto os erros na tomada de decisão com o dinheiro, quanto também ter um controle melhor dessas pessoas que apresentam, porventura, algum nível de transtorno ou não transtorno, mas apresentam alguns desafios comportamentais, tá certo? Para começar, fazendo um overview da economia comportamental. Não tem como fazer o overview da economia comportamental sem nós voltarmos em 1979. 1979 foi o marco quando o Kahneman e o Amos Tversky, eles publicam a teoria da perspectiva. E o que é interessante e é perceptivelmente estratégico da parte deles, e eles falam isso em várias entrevistas, é que eles escolhem publicar o artigo, né, a teoria da perspectiva, na mesma revista que foi a publicação da teoria da utilidade esperada, que foi o artigo base, né, para que nós tivéssemos aquelas discussões de que a tomada de decisão ela parte de uma construção de buscar uma escolha que maximize as nossas escolhas. Buscar uma escolha que maximize a escolha ficou ótimo, né? Tomar uma decisão que maximize a nossa utilidade. Ou seja, se eu escolho entre comer uma banana e uma maçã, eu tenho absoluta certeza que comer a maçã vai me trazer uma sensação, um prazer, um benefício maior do que comer a banana, por exemplo. Só que isso nem sempre funciona assim, né? Quantas vezes nós fazemos uma escolha que nós não sequer temos a noção de que se aquilo ali é bom ou não para nós, né? Nós simplesmente agimos no piloto automático. Então,
é interessante entender que essa construção da teoria da utilidade esperada, ela não se confirma na realidade. A realidade, ela é bem diferente. E é isso que a teoria da perspectiva, ela começa a introduzir, mostrando, olha, na verdade, nós não somos tão racionais assim. E as nossas escolhas, elas vão sempre estar nesse balanço de custo-benefício, só que a gente não vai ter, por vezes, uma avaliação de custo-benefício racional. Essa avaliação, ela pode ser envolta, por exemplo, no meu gosto. Eu gosto mais de maçã, não mais de banana. Ah, mas tu precisa de tais e tais nutrientes, seria melhor tu comer banana. Não, mas eu quero comer maçã, entendeu? Então, essas disparidades entre o que seria o melhor e o que efetivamente nós escolhemos é a base da economia comportamental. Nós não escolhemos a maximização da utilidade, conforme diria a teoria da utilidade esperada. Nós, na verdade, escolhemos envoltos em um monte de emoções, em um monte de aspectos que nós mesmos muitas vezes os desconhecemos. Então, esse é um ponto central. E aí, a partir desse ponto central, nós entramos para uma questão. Por que tu toma a decisão que tu toma? Por que tu faz o que tu faz? O que te leva a decidir o que tu decide? O que te leva a decidir comprar o que tu compra, economizar o que tu economiza, te endividar do jeito que tu te endivida? O que tá por trás disso, né? E aí, obviamente, a complexidade do comportamento humano é gigantesco, né? Dentro da formação em finanças comportamentais, eu desenhei um diagrama em que eu mostro todos os aspectos que poderiam estar gerando essa influência. E nós, no módulo após módulo, vamos abarcando e discutindo cada uma dessas questões. Mas existem inúmeros fatores internos que influenciam na tua tomada de decisão, desde a forma que tu pensa, as tuas crenças, os teus traços de personalidade, todas as questões relacionadas a o que tu viveu, né, do ponto de vista de socialização, o teu sistema 1, sistema 2, então processamento de informação, vieses, inúmeros fatores internos que vão influenciar nas tuas decisões. Assim como existe um outro grupo de fatores externos, né? O ambiente, quais são os estímulos aos quais tu te expõe. Além disso, de fatores internos e externos, nós temos fatores genéticos. Qual é a tua genética? Da onde tu veio? O que tu herdou do teu pai e da tua mãe? E por fim, mas não menos importante, nós temos a motivação. Né? Motivação intrínseca e motivação extrínseca que direcionam as nossas escolhas. Então aqui eu estou falando de uma forma extremamente superficial de algo que lá dentro da formação nós temos um módulo inteirinho para explicar todas essas variáveis e depois nós temos módulo por módulo pegando cada parte daqueles aspectos que influenciam a tomada de decisão e vamos entendendo. Então traço de personalidade, como é uma coisa que a gente discutiu no nosso workshop de traço de personalidade, quem acompanhou fica disponível até o dia 14. Quem não assistiu ainda está disponível aqui no YouTube. Um traço de personalidade é algo que influencia nesse processo, então vamos entender traço de personalidade. Aí tem lá a aula inteira de traço de personalidade. E assim sucessivamente, né? Socialização tem impacto na tomada de decisão, então vamos entender socialização. Então tem toda essa construção de entender cada uma dessas variáveis que influenciam o processo de tomada de decisão e, por vezes, desviam da rota. E, como eu disse, tem esses 4 grandes agrupamentos: interno, externo, genética e motivação. Quando nós olhamos para a motivação, o que é interessante entender em relação à motivação? Quando eu escolho um caminho A ou B, eu estou fazendo uma avaliação de custo-benefício, né? E isso acontece no meu córtex órbito-frontal. Então, eu vou decidir entre comprar ou não comprar. Eu estou pensando que eu preciso montar minha reserva de emergência e aí eu estou naquela dúvida: será que eu compro essa promoção, aproveito essa promoção ou eu cumpro com o que eu tinha combinado comigo? Nesse momento, o teu cérebro está fazendo uma avaliação de custo-benefício. Quanto vale fazer essa aquisição? E esse valor não é o objetivo. E qual é o custo de eu abrir mão do que eu tinha estabelecido para mim mesmo? E na maior parte das vezes isso acontece de uma forma tão rápida, tão intuitiva, que tu nem percebe que isso está acontecendo. E tu simplesmente escolhe o caminho mais fácil, que é, nesse caso, fazer a compra, né? E aí, se a pessoa tem um transtorno mental envolvido, isso
piora, né? Esse automatismo no processo de tomada de decisão. Então, a gente tem que sempre entender que o que determina a nossa escolha é a atribuição de valor que nós fazemos àquilo. E essa atribuição de valores vai estar envolta em todas essas variáveis que eu estava dizendo que influenciam, né, o nosso processo de tomada de decisão. E aí entender cada uma delas vai fazendo com que a gente se torne menos vulnerável a essa automaticidade, digamos assim, em que nós tenhamos um pouquinho mais de controle a respeito dessas variáveis que influenciam nessas escolhas. Então, essa construção de custo-benefício, de prever também a recompensa, de tu olhar e dizer assim, deixa eu olhar para frente e pensar qual é o benefício que eu tenho em relação a essa tomada de decisão. Eu vou me sentir muito bem. E aí a pessoa compra. Ela se sente realmente muito bem. Aquilo é um reforçador. Então, quando eu faço essa avaliação de custo-benefício, eu tomo uma decisão. Depois eu monitoro essa decisão, né? Para ver, me senti bem mesmo ou me senti mal? Se eu me sentir bem, aumenta um reforço positivo para repetir aquele comportamento. Se eu me sentir mal, diminui o reforço e eu vou começar a inibir aquele comportamento. Então, o cérebro está sempre fazendo avaliação de custo-benefício, aprendizado, recálculo, reforço e esses processos todos. E aí a gente vai se comportando a partir desses aprendizados. Eu vou dar um exemplo muito claro que eu acho que vai simplificar esse entendimento das escolhas, tá? Embora, obviamente, como eu disse, há inúmeras variáveis as quais nós jamais poderíamos discutir num episódio de um podcast. Mas pega uma pessoa que ela tenha vivido uma infância desafiadora, assim, né? Uma infância em que ela teve que muito cedo se virar. Então, que o pai e a mãe não tinham condições, moravam numa cidade pequena, o pai e a mãe estimulavam ao estudo, e aí ela teve que ir para uma cidade grande para começar a estudar, ficou num internato e não tinha dinheiro. O único dinheiro que os pais tinham é para ela poder ir de casa para o colégio, do colégio para casa nos fins de semana, né? Fora isso, eles não poderiam ajudar em nada. Então, essa pessoa começa a trabalhar muito cedo. Muito cedo ela começa a trabalhar. E aí, ela começa a pensar, bom, eu nunca tive acesso a nada. Agora que eu tenho condições, porque ela começa a trabalhar e começa a ganhar um certo recurso. Eu mereço, né? Porque eu lutei para ter isso, ninguém me deu isso de graça. E ela começa a comprar coisas. E ela compra coisas, inclusive para a mãe dela, para o pai dela, e leva nos fins de semana. E aí o pai e a mãe, meu Deus, que incrível, não sei o que, não sei o que. Porque eles também não têm consciência de que talvez ela esteja passando dos limites financeiros, né? Então, desde comida, olha o que eu trouxe de comida, uma coisa diferente. E aí antes ia de ônibus, daqui a pouco tava chegando de carro. E assim sucessivamente. O que tá acontecendo aqui? A percepção, né, daquele benefício daqueles consumos sem se preocupar com a segurança financeira é muito maior do que o custo. A pessoa nem percebe que existe custo nesse primeiro momento. Porque ela chega em casa, tem o reforço do pai e da mãe dizendo, nossa, que incrível, parabéns, tu tá crescendo, tu tá te desenvolvendo, tu tá chegando a um lugar que a gente nunca chegou, tu tem uma baita condição, e tarará. Então tem um reforço do pai e da mãe que é muito forte. E tem só o benefício. A pessoa não percebe que no início da vida ela talvez não pudesse, não devesse, na verdade, né? Está gastando tanto como está. Adquirindo um carro, porque daí saiu do internato, foi ter a vida, foi ter apartamento, foi comprar carro, foi ter um emprego melhor e assim sucessivamente, né? Então, olha que interessante. O consumo aqui, o comprar, o construir um estilo de vida com uma qualidade maior, é só visto como benefício. Só que daí acontece um fato. Qual o fato? Acontece que ela tem um problema de saúde, né? E esse problema de saúde, não existia um plano de saúde e ela tinha que arcar com aquele compromisso. E ela não tinha de onde tirar aquele recurso. Então, ela precisou fazer um empréstimo para conseguir bancar aquilo ali. Só que já tinha o empréstimo do carro e o orçamento já estava apertado. E aí isso começa a virar uma bola de neve. E aí que o problema começa a surgir, aí que começa a olhar e dizer assim, talvez todos aqueles benefícios que eu percebesse, eu estava negligenciando o fato de que eu estava construindo uma
uma arquitetura financeira, eu estava construindo uma vida financeira que era pautada na areia movediça. Aconteceu um único fato, uma doença que não era nenhuma doença gravíssima, mas era uma doença que exigia cirurgia, exigia uma internação, exigia um investimento até ficar bem. Não se tinha plano de saúde, não se tinha nada. E aí, para não esperar anos e anos e anos, né, até uma cirurgia, teve que pagar tudo particular e mais uma dívida sendo feita. Agora, na próxima decisão, e aí obviamente depende muito da circunstância, eu tenho uma nova informação que vai alterar a minha percepção de custo-benefício, que até então estava muito alicerçada só no benefício e não no custo. Quando se passa por uma situação dessas, puxa vida, eu devia ter prestado atenção nisso antes. Aí sim tu vai mudar um pouco a tua conduta. Então o que eu quero já deixar de informação relevante aqui, né? Não espere que você tenha um problema muito sério na sua vida para que você se preocupe com o seu dinheiro. Faça isso, se preocupe com o seu dinheiro antes de ter qualquer tipo de problema. Porque se preocupar com o teu dinheiro antes de ter qualquer problema, qualquer questão, qualquer problema que tu precise dele, vai fazer que quando problemas surgirem, sejam eles de saúde, seja ele teu carro bateu, seja ele qual for, tu vai ter um amortecedor para o problema, porque os estudos já estão mostrando isso. Se nós temos uma estrutura financeira de segurança bem estabelecida, na existência de qualquer problema, é como se a boa estrutura financeira fosse um amortecedor para aquele problema. Por quê? Porque tu já tem um problema. Só que tu não amplia esse problema com o problema financeiro, porque o dinheiro está resolvido. Então, o dinheiro não é uma questão. E aí tu pode ter uma melhor sanidade mental para lidar com o problema. Então, isso é muito interessante de nós percebermos quando a gente faz esse overview em relação a finanças comportamentais, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque finanças comportamentais, o foco é justamente entender tomada de decisão. E para entender tomada de decisão, a gente tem que entender custo-benefício. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos as nossas escolhas completamente racionais, como apregoava a teoria da utilidade esperada, falando que nós maximizaríamos as nossas escolhas sempre, né? Nesse caso desse exemplo que eu dei, naquele momento ela achava que maximizava a escolha. Nossa, eu vou ser mais feliz com essa conduta. Mas na realidade, no longo prazo, isso construiu um grande benefício. Então, o que se esperava de benefício não trouxe. E aí teve que fazer uma reestruturação. Então, isso é a questão da tomada de decisão, né, nesse overview. Eu poderia me adentrar em outros aspectos, mas aqui eu quero ficar só nesse ponto, né, atribuição de valor e motivação. Por que motivação? Porque a motivação está diretamente ligada com a disposição de agir. Quando eu tenho motivação para algo, eu tenho disposição de agir. Nesse exemplo que eu dei, existia uma motivação para agir. Qual? Consumir, gastar o dinheiro, construir, entre aspas, uma qualidade de vida que nunca se tinha tido. Então, existia uma motivação para manter aquele comportamento. Isso foi sendo feito, né, e foi construindo aquela estrutura de vida que, quando surgiu o problema, ela não conseguia mais resolver. Então, existia uma motivação, um motivo para agir. Eu quero ter uma boa qualidade de vida, algo que eu nunca tive antes. Sem motivação, tu não faz nada. Esse é um fato. Quando não existe motivação, tu não age. Então, essa coisa de falta de força de vontade, motivação. Na verdade, tu não tá ainda motivado o suficiente para abrir mão do que precisa em prol daquilo que tu quer. Por quê? Porque na tua atribuição de valor, e olha que importante como essas duas coisas se relacionam, na tua atribuição de valor, fazer, por exemplo, gasto ou ter um benefício imediato, ele ainda é mais valoroso para ti do que o longo prazo, do que a construção de uma segurança. Porque se assim não o fosse, você estaria disposto a abrir mão dessas benefícios do presente em prol do teu futuro. Então, entende que motivação e atribuição de valor, elas andam juntas? Porque quando eu tomo uma decisão, não adianta tu me dizer assim, para mim é muito importante segurança, mas eu não consigo parar de gastar. Significa que nesta atribuição de valor, ainda para você, comprar é mais valorado, tem um valor maior.
Tu enxerga como mais... Ai, vai me dar aquela sensação gostosa. Eu quero. Entendeu? Então, tu ainda quer mais aquilo do que tu quer a construção da segurança. E aí, para que a gente consiga mudar isso, precisa fazer toda uma alteração em relação aos incentivos, em relação ao enquadramento que tu vê aquilo, que é o que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Mas nesse momento fica com esse entendimento. Motivação e atribuição de valor andam juntas. Jéssica, que assunto interessante, quero me aprofundar nesse assunto. Nós estamos chegando nos últimos dias de inscrição para a formação em finanças comportamentais. Ela se encerra agora no domingo, dia 14, né? Esse podcast, ele está indo ao ar... Deixa eu pegar aqui a data para não me perder. Esse podcast, ele está indo ao ar no dia 12 e as inscrições da formação, elas encerram no dia 14. Dentro da formação, a gente tem um módulo inteiro sobre tomada de decisão e aula inteira sobre motivação, né? E não só superficialmente, mas bem estruturada. Então, se tu julga que esse é um tema interessante para você, que você quer se aprofundar nessas questões e que você efetivamente julga que precisa melhorar seu processo de tomada de decisão, seja ele em qual for as áreas, né? Porque eu acho que isso que é o mais legal de finanças comportamentais, ajuda em todas as áreas. Não deixe de participar da formação. Assim como se você é uma pessoa que trabalha na área de finanças, né? Consultor, planejador, qualquer uma dessas áreas, também não deixe de participar, porque é uma oportunidade que tu tem de compreender os teus clientes, ter ferramentas para direcionar os teus clientes e assim conseguir um melhor resultado com eles, né? Que eles sejam mais consistentes no teu comportamento. Então, para quem quiser, está no link aqui da descrição, o link da descrição da formação em finanças comportamentais, e aí na página tem todas as descrições de como que funciona a formação e tudo mais. Então, te convido, será um prazer enorme te receber lá. Tem um vídeo dentro da página da formação explicando como ela funciona. Então, vai lá e assiste, que eu acho que fica mais fácil para que você entenda a grandeza do que eu estou falando aqui. Então, isso é o overview de finanças comportamentais. Mas o que isso tem a ver com saúde mental e transtorno mental, que é como eu comecei? Bom, o que nós temos a entender, né? Quando existe um... E aí lembra, fica na tua cabeça essa questão da atribuição de valor e motivação. Quando nós estamos falando de transtorno mental, depressão, bipolaridade, ansiedade, esquizofrenia, vieses... Deixa eu só tomar uma água. Minha super garrafinha da formação. Eu adorei essa garrafinha. Porque não precisa ficar virando, sabe? Tu toma água aqui. Quando nós falamos desses transtornos, todos eles têm algum tipo de alteração na sensibilidade da recompensa. E como eu estava falando, existe uma atribuição de valor e isso exige um aprendizado que vai gerar uma recompensa, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei ficou ótimo, né? Mas o exemplo que eu dei da pessoa em que comprava as coisas e tinha um reforço dos pais. Esse reforço gera um aprendizado. E isso tem a ver com o sistema de recompensa. Vai liberar mais dopamina no sistema dela, ela vai ficar mais motivada a repetir aquele tipo de comportamento. E essa questão de sistema de recompensa, motivação, liberação de dopamina, é algo que é muito presente dentro dos transtornos mentais e, óbvio, cada transtorno mental ele vai ter uma estrutura, né, de alteração do sistema de recompensa. E aí a gente vai entender agora cada um deles para depois que nós podermos entender quais são as intervenções de economia comportamental que poderiam beneficiar todos esses transtornos e também aquelas pessoas que não apresentam necessariamente um transtorno. Começando pela depressão. O que é a depressão? A depressão é uma pessoa que ela tem anedonia, ou seja, ela não tem nem felicidade nem tristeza às vezes, sabe? Ela tá assim, tipo... Pensa numa vida preto e branco. É uma pessoa com depressão. Ela não tem motivação pra nada. Ela não tem prazer em nada. Ela não... Ela tá assim, tipo... Uma vida sem brilho. Uma vida sem vida. Uma vida sem graça, né? Isso é uma pessoa que tá com depressão.
E diferente do que o senso comum diz, né? Depressão é cabeça vazia. Isso é uma estupidez dizer um negócio desses. Depressão é um transtorno mental. Depressão gera alterações químicas no cérebro. Depressão é uma doença que precisa ser tratada. É sério isso. Isso não é, não tem o que fazer. Quantas vezes a gente discute essa bobagem, né? Tá deprimida, tá falta do que fazer. Depressão não tem nada a ver com falta do que fazer. Talvez você possa estar confundindo procrastinação com depressão. Depressão é uma doença e precisa de um tratamento, tá? Então, se você tem uma anedonia muito grande, se você não consegue... Sabe, é tipo uma pessoa embotada, assim, uma pessoa que tu não vê vida dentro dela, uma pessoa que não tem mais disposição nem para levantar da cama, nem para tomar banho muitas vezes, é uma pessoa que ela não tem disposição, quem dirá para fazer gestão financeira? Não existe essa possibilidade para uma pessoa que está deprimida, entendeu? Então, a pessoa que está deprimida, ela precisa de ajuda. E uma das questões relacionadas à depressão, né, é uma diminuição muito grande da motivação, do engajamento, de atividades que tipicamente seriam atividades interessantes, para ela já não tem mais relevância nenhuma, sabe? Então, existe dentro das pessoas que estão em depressão uma redução, né, das vias dopaminérgicas. Então, o sistema de recompensa dela, principalmente nas áreas do núcleo accumbens e do córtex pré-frontal, não existe liberação de dopamina. Então, a pessoa, ela fica sem ter estímulos que fizessem ela ter vida, né? E o resultado é a perpetuação daquele comportamento. Então, ela vai mantendo aquele comportamento de não querer tomar banho, não querer sair da cama, não querer falar com as pessoas, de muitas vezes acabar, né, ficando assim uma vida sem vida e a pessoa não saber como sair dali. Como que a economia comportamental pode ajudar dentro disso? Eu primeiro vou falar de todos e depois eu trago, né? Então, resumindo, depressão, anedonia e uma alteração do sistema de recompensa para baixo. Ela perde a sensibilidade de ver recompensa nas coisas. Bipolaridade. Maior sensibilidade à recompensa quando está em momentos de mania. Então, tu vai pegar uma pessoa com bipolaridade, ela vai aceitar muito risco, ela vai tá muito suscetível a coisas que são hiperdopaminérgicas, né? Então, diferente da depressão, que tem uma menor sensibilidade à recompensa, o bipolar em mania tem elevada sensibilidade. Diferente dos momentos de depressão, em que ele vai ter uma redução dessa sensibilidade. Então, mais anedonia, mais desmotivação. Então, a depender do momento que o bipolar está, ou ele tem uma maior sensibilidade ou uma menor sensibilidade. Ansiosos têm uma menor sensibilidade à recompensa. Olha que interessante isso. Quem tem uma ansiedade grande tem uma menor sensibilidade à recompensa e uma maior sensibilidade à realidade negativas, digamos assim, né? A resultados negativos. Então, nós vamos pensar assim, uma pessoa... E aí eu dou o meu exemplo, porque eu sou uma pessoa bem ansiosa. Uma pessoa bem ansiosa, ela é catastrófica. Então, ela é muito sensível a qualquer resultado negativo que dê. Digamos que eu esteja saindo daqui e fure o pneu. Catastrófico. Meu Deus, eu furei o pneu, que horror, isso e aquilo, não sei o que. Vai criando uma contexto que, tipo assim, é só um pneu furado, troca o pneu e bola pra frente, entendeu? Mas aumenta a sensibilidade dessas questões relacionadas a eventos negativos. Então, a pessoa com ansiedade, ela tem uma maior sensibilidade a eventos negativos e um menor processamento da recompensa. Então, é como se houvesse uma forte desregulação, porque a pessoa ansiosa, ela não vai... Sabe aquela pessoa que não vai comemorar tanto com determinada conquista? Porque ela ficou muito ansiosa para ter aquela conquista e teve aquela conquista, mas aí aquela conquista passa batido, sabe? Porque ela já tá ansiosa com a próxima coisa.
É mais ou menos assim o ansioso, né? E aí, por vezes, isso contribui para determinados tipos de comportamento evitativos, né? Então, por exemplo, pode ser que essa pessoa, ela vá evitando determinadas coisas para não se sentir ainda mais ansiosa. E aí, ao evitar, dá uma sensação de, ufa, não vou precisar passar por isso. E aí, ela evita pro resto da vida. Exemplo. Uma pessoa que tem dificuldade financeira, uma pessoa que precisa fazer uma gestão financeira. Ela pensa, não vou precisar olhar agora, deixa que amanhã eu vejo. Gerou aquela sensação momentânea de, que bom, eu não preciso fazer isso agora. Paralelamente, ela está evitando. E, consequentemente, ela está não resolvendo o problema, empurrando o problema com a barriga. Então, isso é um grande problema das pessoas ansiosas que acabam apresentando essa tendência de olhar para essas situações, evitar as situações e aí sempre se afastar daquilo que elas gostariam, né? Então, a ansiedade, ela pode ser carregada disso se dentro dessa conjuntura a pessoa for muito evitativa. Tem ansiosos que são muito... Sabe aquela coisa de luta ou fuga? Que são muito da luta, sabe? Tipo, eu vou botar a cara, eu vou lutar, e aí a ansiedade sobe ainda mais. Tem também. Vai depender como que desencadeia isso, tá? Então, acontece esses aspectos dentro da ansiedade. Baixo processamento da recompensa e alta sensibilidade a eventos negativos. Esquizofrenia, né, tem delírios, alucinações, então um sistema de recompensa bem desregulado. Não vamos nos aprofundar muito nesse tópico. E vícios. Os vícios são muito interessantes porque eles têm uma elevada sensibilidade à recompensa com coisas hiperdopaminérgicas, drogas, por exemplo, e ela tem uma sensibilidade reduzida a coisas simples da vida. Então, assim... e vai olhar um pôr do sol. Meu, é sério que tu vai achar legal olhar um pôr do sol? Tem mais o que fazer, né? Então, assim, as pessoas que elas têm uma tendência maior em relação a vícios, ela vai ter uma hipersensibilidade à recompensa em coisas muito dopaminérgicas e uma menor sensibilidade à recompensa a coisas que são mais simples. E isso vai fazendo com que ela tenha cada vez mais fissura, mais craving, né? Porque ela quer cada vez mais. Então, esses são alguns comportamentos em relação aos transtornos. Agora vamos juntar essas duas coisas. Estes transtornos com que eu vinha falando de tomada de decisão, atribuição de valor e motivação. Olha que interessante. Se nós pegarmos as pessoas que têm bipolaridade e vício, por exemplo, que tem uma sensibilidade maior à recompensa. Essas duas pessoas vão atribuir muito valor e ter muita motivação, por vezes, para coisas que não são coisas que vão ser benéficas para suas vidas. Porque ela tem aquela coisa muito ativa de buscar a recompensa imediata. Então, ela tem sensibilidade à recompensa, então ela busca muito a recompensa, ela tem uma fissura muito grande. Diferente, por vezes, das pessoas que vão ter depressão ou ansiedade, que são pessoas que vão ter um menor nível de sensibilidade à recompensa, né? E aí, a depender da circunstância, como eu disse, a ansiedade tem uma maior sensibilidade a eventos negativos, mas uma menor sensibilidade geral. E aí, olha que interessante. Se a gente pega a atribuição de valor dessas pessoas, o depressivo tá com anedonia, então não vê valor em fazer nada. O ansioso tá evitando para reduzir a ansiedade. E aí, esses dois não tomam decisões na atribuição de valor que garanta, por exemplo, segurança financeira. Então, eles não têm motivação para fazer o que precisa para construir uma segurança financeira. Enquanto bipolaridade e vícios têm uma tendência de impulsividade, isso poderia levar para, por exemplo, jogos patológicos, para maior tolerância ao risco e meter os pés pelas mãos nesse sentido, ansiosos e deprimidos poderiam simplesmente não dar a mínima para a gestão financeira e não construir segurança. Então, para ver como que os transtornos mentais também impactam no comportamento financeiro. E aí, o que fazer?
né? O que eu devo fazer em relação a isso? Bom, interligando essas duas coisas, né? Economia comportamental e TCC. A economia comportamental, ela tem várias frentes de atuação, mas tem 3 frentes de atuações muito fortes, que são os nudges, os incentivos e os comportamentos compromissados, né? Estratégias de compromisso, que a gente chama. E que podem ser implementadas nessa interlocução entre gestão financeira e transtornos mentais. Por quê? Quando eu penso num nudge, o que é um nudge? É uma arquitetura de escolha. A arquitetura de escolha é tu organizar teu ambiente de modo que ele te beneficie, né, ou te direcione para que você consiga ter um comportamento adequado na direção do teu objetivo. Então, é como, por exemplo, se você quer comer mais saladas. As saladas, elas têm que ficar mais à disposição do que a outra comida. Se você não quer mais atrasar as tuas contas, e isso acontece muito com pessoas depressivas, né? Que essas pessoas, elas acabam esquecendo de fazer as coisas, porque ela vai deixando, ela não tem essa disposição e tal. Então, é interessante criar um ambiente em que tenha lembretes, em que tenha estímulos, em que tenha informações que vão fazendo com que ela olhe e diga assim, nossa, eu preciso fazer isso, nossa, eu preciso fazer aquilo. Então, vai criando esses nudges, né, que também auxiliam nessa ativação comportamental, digamos assim. Então, os nudges, eles sempre têm a ver com essa estrutura ambiental que vai direcionar para o comportamento. Que pode ser desde arquitetura mesmo, a salada tá mais na frente, lembrete para pagar conta, enfim, existem inúmeros nudges, né? A gente tem mapeado no mínimo 10 nudges, que são os principais, mas existem várias outras estratégias de nudge. E dentro da formação a gente também tem módulos específicos sobre nudge. O módulo específico sobre nudge não, né? O módulo é sobre higiene da decisão e lá temos aulas específicas sobre nudge envolvendo cada uma dessas estratégias. Mas aqui a gente já consegue entender o quanto o nudge pode beneficiar, inclusive, uma pessoa que está em depressão, né? Criando lembretes, criando microatividades necessárias que podem ser feitas. Olha, tu simplesmente faz isso aqui, ó. Tu vai pegar e vai avaliar quanto que tu ganhou esse mês, sabendo quanto que entrou na tua conta. Que isso parece uma coisa ridícula, mas muitas pessoas não fazem nem isso, assim. Quanto que eu ganho? Quanto tu ganha líquido? Ai, não sei. Então, uma microação inicial é quanto que eu ganho líquido, sabe? Então, isso é um ponto importante. Até lembrete para a questão, o artigo discute, né, para a questão de saúde mental e interlocução dessas áreas, até lembrete para tomar remédio. Ah, eu esqueci de tomar meu remédio. Anota, coloca um lembrete no teu telefone, né? Isso ajuda bastante. Alimentos saudáveis, nos níveis dos olhos, enfim, tudo isso são nudges. Incentivos são, os incentivos eles sempre estão ligados a gratificações, que a depender da pessoa, né, a depender do tipo de transtorno que a pessoa tem, pode fazer sentido tu ir construindo tipo uma gamificação assim do processo de evolução da pessoa e ela ter alguns incentivos na medida que ela vai alcançando aquilo ali. Eu tomo certo cuidado com o incentivo, porque por vezes nós vamos criar um ambiente que eu sempre dependo de uma motivação externa para fazer alguma coisa. Então eu gosto muito de trabalhar a motivação interna, né? Que é essa motivação intrínseca. Tá, mas tu tá fazendo isso por quê? Qual o valor disso para ti? E aí eu acho que isso a gente ganha uma potência maior do que simplesmente depender de estímulo externo. E dentro dos incentivos também a gente pode construir enquadramentos diferentes, né? Como assim enquadramentos diferentes? Quando tu vai pensar em alguma coisa, uma das bases da teoria da economia comportamental é a aversão à perda. Então as pessoas não querem perder. Portanto, ao invés de tu dizer assim, nossa, faz a tua reserva de emergência porque isso, se acontecer alguma coisa, vai te garantir que tu tenha uma segurança e que tu não passe por perrengue. Tu vai olhar e dizer assim, tá bom. Agora, muda o enquadramento. Digamos que tu esteja gastando R$2.000 a mais por mês. E tá ficando no negativo. Aí o que eu faço? Eu vou pegar esses teus 2.000 negativo.
Eu vou projetar por no mínimo 5 anos e eu vou te mostrar, olha, tu quer te comportar assim da forma que tu quer? Não tem problema. Eu só quero te mostrar como que vai estar a tua situação daqui 5 anos. E aí eu pego aquela situação e mostro pra pessoa, ó, daqui 5 anos esse é o tamanho da tua dívida se tu seguir te comportando exatamente da forma que você está. Aí a gente tá trazendo um nível de consciência muito maior pra pessoa, porque eu tô tratando da dor da pessoa. Eu não tô dizendo assim, ó, se tu fizer isso hoje vai melhorar a tua vida. Eu tô dizendo assim, olha, se tu não fizer isso hoje, a tua vida lá na frente vai ser uma porcaria. Ó a situação que tu vai estar. É isso que tu quer? Agora pensa nos teus filhos. Na qualidade de vida pros teus filhos, educação. É isso que tu quer? E aí isso cria, né, uma motivação intrínseca. No sentido de dizer assim, putz, não é essa a vida que eu quero. Então talvez eu tenha que mudar. Então eu mudei o enquadramento, que é uma outra teoria dentro da economia comportamental. Eu mudei o enquadramento da apresentação. E mesmo psicólogos podem usar o enquadramento para falar com seus pacientes, né? Para gerar mais engajamento, focando por vezes na dor e não na recompensa. Ou, a depender do cliente, se ele tem mais sensibilidade à recompensa, trabalhar as micro-recompensas ao longo do processo, trabalhando essa questão de meio que gamificação do tratamento. Então, cada perfil vai exigir um protocolo diferente. Pode ser que para alguns vale a pena eu enquadrar na dor, pode ser que para outros que tenham uma sensibilidade maior à recompensa, vale a pena eu enquadrar na construção dos benefícios ao longo do processo de progresso. Então, cada caso é um caso. Qual é o teu caso? Porque esse é sempre o convite que eu faço aqui no podcast, né? Embora eu traga um monte de conteúdo e discussões e tal, eu sempre faço esse convite. Qual é o teu caso? Para que tu analise a tua própria vida. Tu é mais sensível à recompensa ou menos? Como é que está a tua atribuição de valor em relação às questões da tua vida? Será que tu não acha que tu atribui um valor a determinada coisa quando, na verdade, esse valor está muito mais presente para o imediatismo? E é por isso que tu não está disposto a mudar tão facilmente? Por isso que tu tem escorregado? Tu é uma pessoa mais sensível à recompensa que precisaria de incentivos momentâneos, ou tu é menos sensível à recompensa e daqui a pouco é melhor enquadrar na dor e tu fazer uma projeção de como estaria a tua vida daqui para frente. Tudo isso são integrações entre a teoria cognitiva comportamental e a economia comportamental, trabalhando as alterações, né, de reestruturação cognitiva, que é muito trabalhada dentro da TCC, e trabalhando todas as questões de aversão à perda, enquadramento, incentivo, nudge, comprometimento, que a economia comportamental traz. Então, quando nós conseguimos unir essas duas coisas, potencializamos muito mais o nosso comportamento. E aí, para terminar, tem a questão do compromisso, né? Então, essa coisa de estabelecer compromisso com outras pessoas, tu fazer por exemplo, uma sessão, né, eu fiquei lembrando que eu tava voando aqui, porque eu tava lembrando de uma coisa que é bem interessante, que eu meio que já testei, assim, e dependendo de algumas pessoas pode funcionar. Essa questão de compromisso, né? Se tu não for na sessão, se tu não fizer o que tu tem que fazer, então tu vai ter que dar uma doação. Para alguma instituição, né? E aí a pessoa não foi, ela fez a doação mesmo. Por quê? Para criar algo ali que gerasse aquele compromisso. Não, eu preciso ir na sessão, né? Então essas estratégias de compromisso são muito interessantes. Quem tem um casamento que consegue ter um diálogo bem aberto, é muito interessante criar esses vínculos de compromisso com o marido para um ajudar o outro. E isso também é um estímulo maior a manter o comportamento consistente. Então, em resumo, o que eu queria mostrar nesse episódio é que essa interlocução ela é muito rica, né? E quando nós conseguimos fazer essa interlocução, nós ganhamos melhoria no nosso processo de tomada de decisão, e quem tem transtornos mentais consegue também usar a economia comportamental a seu favor para que consiga aprender mais sobre si e também construir um ambiente que favoreça para melhorar as suas escolhas, ajudando também o psicólogo, né, que por vezes vai adotar essas estratégias para conseguir maior engajamento, menor procrastinação e tudo isso.
Enfim, uma reflexão mais técnica hoje, né, para mostrar essa relação, justamente porque eu julgo que ela ainda é negligenciada e que nós, profissionais de economia comportamentais, temos que cada vez mais nos aproximarmos dos psicólogos e os psicólogos mais nos aproximarmos de nós, de economia comportamental, finanças comportamentais, para que a gente ajude cada vez mais cada um de vocês também que nos acompanham e que para vocês também entenderem essa interlocução e saberem que é possível se beneficiar dela, né? Enfim, eu acho que era essa discussão que eu tinha para hoje. Meu muito obrigada, lembrando que no domingo encerram-se as inscrições para a formação em finanças comportamentais e tudo isso que eu disse aqui tem lá, né? Então nós temos um módulo inteirinho de tomada de decisão, nós temos módulo inteirinho sobre finanças comportamentais, a história das finanças comportamentais, nós temos módulo inteiro de terapia cognitiva comportamental aplicado às finanças e como que essa construção, né, do conhecimento da TCC ajuda o entendimento do processo de tomada de decisão financeira e também tem todas essas intervenções discutidas lá no nosso módulo 10, que é como que eu vou pegar todo esse conhecimento e aplicar. Tudo isso tem dentro da formação. Então, tudo isso que eu discuti aqui de uma forma extremamente superficial e bem abrangente, lá cada tópico é um módulo. E um módulo com 9 aulas, com 8 aulas, com 13 aulas, com 23 aulas a gente tem módulo. E que vai te dar um nível de consciência muito, mas muito maior do que tu possa imaginar. Então, estamos aí na reta final, dia 14 encerram as inscrições, e aí definitivamente nós não temos mais possibilidades de abertura, né? Eu não faço repescagem, nada disso. Então, se você acha que vai te ajudar, te convido, tem um link aqui embaixo para que você possa entrar aí dentro da nossa formação. Muito obrigada e até a semana que vem.